Amigos, boa noite. Antes de mais nada, antes de dizer que estamos de volta com Batata Quente nessa segunda-feira, dia 22 de junho, eu quero pedir desculpa, nós estamos 8 minutos atrasados, tivemos um probleminha técnico, espero que vocês não tenham saindo correndo para o TikTok ou para qualquer outra opção que vocês tenham por aí, porque o assunto aqui, como sempre, é sério, é importante, é relevante, e hoje nós temos um grupo muito especial de pessoas para falar sobre algo que é tão importante e presente na nossa vida, mesmo quando nós não temos, acreditamos que não temos, ou temos muita, ou temos mais ou menos fé. Fé e a pandemia Covid-19, que é uma coisa que impossível de você estar imune a ela, ainda que você ou não acredite que, ou acredite até que ela seja só como alguns dizem, uma gripezinha e coisas assim, depois de matar a quantidade de pessoas que está matando no mundo inteiro, e em especial nesses dois países que estão agora conectando a gente, que são os Estados Unidos, líder mundial de todas as ocorrências do coronavírus e também líder mundial de todos os óbitos, e logo em seguida, olha quem? Nós, do Brasil. Então, o papel que a fé representa nesse momento é um papel de muitas faces. E para discutir, conversar, ilustrar, tirar dúvidas e ajudar a gente a entender melhor o papel da fé na pandemia Covid-19, nós temos aqui um grupo muito especial de pessoas. E primeiro eu quero dar boa noite ao doutor Manuel Oliveira, de Boston. Ele é doutor em Urban Ministry, teólogo, professor e pastor da New Life Church em Framingham, Massachusetts. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Bom demais estar com vocês, Carlos. Bom, ela está falando com a gente de Londres, lá em plena madrugada, nada agradável, mas ela está motivada para estar aqui conosco discutindo essa noite esse tema tão importante. Ela é psicóloga e psicoterapeuta e coach, também formada em psicologia da saúde, resiliência e meditação pela Universidade Metodista. Ela reside em Londres, ela é Cris Doca. Boa noite, Cris. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os convidados para a gente debater esse assunto tão importante. E a gente está com um carinho todo especial pelo seu sacrifício aí, hein? Conosco também o padre Márcio Toniaso, de Margate, Flórida, da Missão Nossa Senhora Aparecida, da paróquia St. Vincent Catholic Church em Margate, a maior congregação católica brasileira dos Estados Unidos. Boa noite, Toniaso. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os companheiros também que hoje comentamos e com toda a audiência nesse dia de uma maneira e com um assunto muito especial. Muito obrigado pelo convite. Aproveito e peço a vocês todos, antes de eu apresentar nossos dois últimos convidados especiais, que vocês podem fazer o compartilhamento da transmissão ao vivo a partir de agora em seus grupos e suas páginas, para nós espalharmos essa palavra o máximo possível. Conosco está direto da Bahia, direto de Salvador, o Tata Anselmo Minatogi, sacerdote do terreiro Mocambo, Onzo Inguzu Za Inquizi Dandalunda Iequitembo. Me perdoa aí se eu errei alguma coisa, hein, Tata? Você não se erra, não se erra. Boa noite, Carlos. É um prazer imenso estar com vocês, estar dividindo a fala com pessoas que eu tenho certeza que vai ter uma conversa extremamente esclarecedora e rica para todos nós. Muito obrigado a você por estar nos ajudando a trabalhar nessa inclusividade espiritual que é tão importante. E, finalmente, ele que é presidente da Federação Espírita da Flórida e vice-presidente do Conscious Living Spiritist Group, empresário Marcelo Neto, de Miami. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos. É um prazer e uma grande alegria estarmos aqui junto com estas pessoas tão queridas para tratarmos de um assunto tão importante, tão essencial nos dias atuais. E você que está acompanhando o Batata Quente, quem já conhece o programa sabe que pode fazer suas perguntas através dos comentários da página do Facebook. As perguntas estão sendo selecionadas por André, porque, é claro, vem muitas perguntas que são idênticas, então a gente procura consolidar para objetivar ao máximo e dar espaço para que mais pessoas possam participar das perguntas. O nosso tema inicial ele é muito simples. Eu quero perguntar a cada um de vocês o que vocês acham, como é que seria enfrentar toda essa
mudança de hábitos, essa mudança forçada de rotinas para quem não tem fé? Como seria tudo isso sem a fé, Manuel Oliveira? Olha, Carlos, a Bíblia descreve a fé como a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que nós não vemos. Viktor Frankl, que foi um dos precursores daquilo que nós conhecemos como a logoterapia, ele analisou, entre outras coisas, prisioneiros num campo de concentração. Ele percebeu que aqueles que tinham uma aspiração futura conseguiam enfrentar as dores e as lutas horríveis de um campo de concentração. A fé, ela é o oxigênio que nos alimenta. O ser humano, ele precisa de uma aspiração para além do momento. Então, de acordo com o nosso conceito judaico-cristão, a fé é exatamente a ânsia da alma, a expectativa do coração. E é isso que nos fortalece no enfrentamento destas situações que são tão contrárias ao bem-estar humano. Marcelo, a visão do kardecismo. Eu compartilho das ponderações que o pastor Manuel trouxe. Nós todos somos criados por esta inteligência suprema, esta causa primeira de todas as coisas, que é Deus. E tudo que Deus faz é destinado a ser perfeito, a ser feliz. Aquele que perde a esperança, porque a fé é a mãe da esperança, aquele que perde esta conexão com o seu Pai, com o Criador, corta o vínculo necessário, ou seja, a ponte que deve sempre estar estabelecida entre criatura e o Criador nunca deve deixar de existir. Porque apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos, é preciso enfrentar com resignação as situações mais diversas. Muitas das vezes nós vamos perceber almas queridas que estão aqui dando muitos exemplos de confiança, de fé, de esperança, na certeza de que tempos melhores virão. Essa fé, que é nata da criatura humana, deve ser cultivada e aumentada para que nos momentos de desespero, de situações provacionais, a gente possa ver sempre um horizonte, sempre uma possibilidade de superação. Obrigado, Marcelo. E você, Tata, como o candomblé, as religiões afro-brasileiras veem a fé nessa situação? Olha, Carlos, na realidade, o candomblé é uma religião que não é literal, uma religião totalmente voltada para o seu emocional, para a sua espiritualidade. Então, a fé é imprescindível para que você possa passar por todas as dificuldades da sua vida, não só essa agora. Nós temos um panteão de orixás e cada um representa ou simboliza ou tem como domínio algum tipo de mazela que aflige a nossa sociedade. Então, quem não tem fé vai passar, mas eu acho que vai passar muito mais difícil, porque não vai ter o colo, porque o que o candomblé procura dar aos seus seguidores é colo, é carinho, é amor, é força, é a vontade de nos dar as mãos sempre, em qualquer dificuldade. E numa dificuldade como essa, que está criando tanto desconforto, não só a nível da doença em si, mas com diversas outras conotações, é bem complicado. Então, que a fé ela venha para resgatar o ser humano de tudo isso que ele está vendo agora e que ele não quer para ele. Padre Márcio. Numa imagem seria estar numa tempestade em alto mar e não ter nem sequer a âncora para poder parar o navio, o barco, ou nem sequer um faro que pode iluminar ou um porto onde se dirigir. Seria enfrentar sozinho essa incerteza. A fé é a segurança de que é Deus aquele que acolhe. É desde a fé que conseguimos dar um sentido ao que estamos vivendo. É a fé um ponto de partida e a fé esse ponto de chegada. Portanto, a fé presente em todos esses momentos é o que dá sentido para viver esse momento. É o principal remédio que hoje nós temos para combater o vírus. Portanto, a fé é a âncora hoje da nossa vida.
Cristina Doca. Olha, eu penso que a fé é realmente, como os colegas falaram, é a base para tudo na nossa vida. A fé religiosa, a fé em si mesmo, a fé na ciência, porque todas as religiões também se baseiam na ciência enfim, pelo menos a espírita, que eu sou da religião espírita também, se baseia na ciência para mostrar essa conexão com Deus, com o universo, enfim. Acho que a vida fica mais fácil e tem mais sentido quando a gente realmente consegue ter a fé em algo maior. Bom, dito isso, outra coisa que eu tenho ouvido muito, a minha função como jornalista é ouvir pessoas, é conversar com gente, é sentir o que pensam, não importa quem seja, de onde seja, sem nenhum tipo de preconceito, simplesmente ouvir o que aflige as pessoas, o que interessa as pessoas, o que elas estão querendo saber. E quase que uma unanimidade o que essa pandemia, Covid-19, o que esse momento significa, segundo a leitura de cada uma dos pensamentos que vocês representam. Eu tenho aqui uma certa dificuldade, não gosto de chamar religião, não gosto de chamar nada disso, porque, na verdade, são filosofias, são pensamentos, são caminhos, né? E como vocês bem disseram, todos os caminhos levam a Deus, seja que nome você dê a Deus, o nome que você dá a Deus, eu acho que é o que menos importa. O que importa é que haja conexão. Mas o que, por exemplo, o evangelismo, o judaísmo, a Igreja Católica Apostólica Romana, o kardecismo, o candomblé, e uma terapeuta que já se confessou espírita, eu nem sabia, mas que está aqui para analisar os outros lados, né? Então, o que esses caminhos de vocês dizem com relação à pandemia? Ela estava escrita? Ela é um sinal de algo que vem por aí? Como é que vocês veem isso? Eu começo com o Tata Anselmo, para me falar o que é que o candomblé diz sobre a pandemia como previsão de algo. Na realidade, nós temos orixás que têm o predomínio de algumas coisas. Então, nós temos o Molu Abaluayê, que são os donos, vamos dizer assim, a prevalência deles é essa dos vírus, das bactérias, das endemias, das pandemias, das doenças. Então, o que para a gente isso está significando? Vamos acalmar essas divindades, vamos fazer o possível através do que a gente sabe, dos nossos ritos, dos nossos rituais, das ancestralidades que nos rondam, vamos tentar acalmar, aplacar, para que isso passe. Agora, isso não veio à toa. Isso não veio à toa. É isso que o pessoal está querendo saber. Isso veio a troco de quê? Não, isso veio a troco. Nós, pelo menos, de candomblé, acreditamos. Isso veio como se estivesse passando uma parte da nossa história limpa. Entendeu? Nós estávamos vivendo um mundo totalmente desacelerado. Essa parada, ninguém sabe se está certo ou se está errada, porque aí já entra problemas políticos, é outra história, mas era necessária para que a gente pudesse respirar. O candomblé é uma religião de muita tranquilidade, de muita calma. E estava tudo num ritmo muito louco. As pessoas dormiam, já acordavam, iam trabalhar e não sei o quê. E o senhor acha que essa velocidade vai ser brecada quando tudo isso passar? Não, pode até não ser, mas vai ser mais consciente. Eu acho Você concorda com isso, que... Marcelo? Desculpe, Tata. Nós estamos num processo, sem dúvida, de transição planetária, como nós falamos, né? Há uma proposta para toda a humanidade, e a proposta é de amor, a proposta é de confraternização. Eu trago isso, nós trazemos existe um livro chamado Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Na pergunta 625 e na 621, que eu particularmente tenho um carinho muito grande. A 621, Allan Kardec, que foi um pedagogo francês, faz a seguinte pergunta: aonde está escrita a lei de Deus?
Será que está em algum lugar específico? E a resposta que vem ela está escrita na consciência, dizendo que toda criatura humana tem esta lei já esculpida dentro de cada um de nós. E aí a gente vai percebendo que, ao desviarmos destas leis de Deus, desta lei de amor, desta lei de justiça, desta lei de caridade, ao longo dos séculos e dos períodos, vamos angariando para cada um de nós as consequências, porque a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Então, de tempos em tempos, a providência divina, como que uma chacoalhada em cada um de nós, vai trazendo essas possibilidades de reafeição de valores. Esse livro é fantástico, porque existem algumas perguntas, e particularmente ali na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que fala sobre flagelos destruidores. Aí Allan Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio destes flagelos destruidores? Aí a resposta vem, para fazê-la progredir mais depressa. O que levaria, de repente, séculos, agora está levando um dia, anos. Aí Allan Kardec fica um pouco indagando com aquilo. Poxa, mas não tinha uma outra maneira de fazer isso? Na pergunta 738, tinha, mas o homem desviou-se. Não conseguiu distinguir o bem e o mal. Não propagou o amor como Jesus havia propagado. Porque na pergunta 625, Allan Kardec pergunta, qual o modelo e guia para a humanidade? E a resposta é a mais curta do livro, Jesus. Nós não entendemos o que é este amor que este homem de Nazaré trouxe. E aí fomos dando as cabeçadas múltiplas e angariando para cada um de nós as consequências que talvez estejamos vivendo nestes dias. Para como o nosso amigo Tata, da sua forma muito querida de falar, nos alertou, tipo, uma grande chacoalhada para que a gente possa botar o trem no trilho novamente e reavaliar. Deixa só, Marcelo, agora eu quero só saber se o Manuel Oliveira concorda que é uma chacoalhada e se essa chacoalhada estava prevista na Bíblia. Bom, eu acho que é uma chacoalhada em diversos aspectos. Do ponto de vista sociológico, para a gente aprender que a vida estava sendo vivida numa perspectiva totalmente insana, até mesmo para o nosso próprio bem físico. Mas pela parte espiritual, Carlos, o que é muito importante, nós entendemos a nossa caminhada cristã, que Deus é Senhor e soberano. Nada acontece que fuja do olhar do nosso Deus. Então, quando essas tragédias acontecem, uma das primeiras respostas que as pessoas tentam buscar é se a divindade está punindo as pessoas, no caso, se Deus está castigando com uma praga, com uma peste, com uma doença incontrolável, o que for. Mas a Bíblia é clara em ensinar, do Gênesis ao Apocalipse, que a grande maioria destas coisas vem pelo afastamento do homem de Deus. Por exemplo, num dos textos do Velho Testamento, a Bíblia diz que o profeta, ao perguntar para Deus por que aquelas coisas estavam acontecendo, Deus diz assim, 2 pecados o meu povo cometeu. A mim me deixaram e para si cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, a condição do abandono de Deus fez com que o homem buscasse para si subsídios que tentassem suprir as suas necessidades, mas que eram incapazes de fazer isso. E também no livro do profeta Jeremias diz assim, Deus dizendo, num período horrível do cativeiro na Babilônia, onde a condição existencial das pessoas era de uma carência total, diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos do bem, pensamentos de paz, pensamentos para dar a vocês o fim que vocês desejam. O ser humano está caminhando para longe da fonte de todo bem, de toda justiça, de toda equidade, de toda bondade, e o resultado não poderia ser outro. Então, respondendo, debaixo das mãos de Deus, porque Deus é soberano, mas fruto em muito das escolhas e dos caminhos trilhados por cada um de nós. Obrigado, Manuel. Márcio, eu me senti agora tentado a emendar um outro tema, porque esses dois aí, e os três, né? Desde o Tata, eles arrasaram nas respostas. Aí. Eu lhe pergunto o seguinte, eu quero saber, na sua opinião, se essa pandemia estava, de alguma forma,
prevista nas Escrituras Sagradas e no seu entendimento, e completando também o papel do materialismo translocado nisso que o Manuel acabou de falar, que é o afastamento completo dos ensinamentos cristãos, que são ensinamentos de bondade, de harmonia, de amor, de compaixão, e que é tudo que a gente não vê na maioria das pessoas. Jesus Cristo, no momento quando ele pedia para todos ficar fiéis a ele, quando pediu para todos continuar no caminho, que seja o caminho ao qual nós fomos criados, que é aí onde nós vamos encontrar a felicidade, e aí onde tem o sentido último da nossa vida, da nossa existência. Jesus também advertiu, vão acontecer muitas coisas, vão acontecer desastres, e ele foi enumerando várias situações difíceis da humanidade. Mas aí ele diz também, mas ainda não é o fim. Ou seja, adverte que vão ter muitas situações complicadas. E, por exemplo, no Salmo também do Bom Pastor, salmo muito conhecido, em que o salmista também ele vai dizendo, mesmo que eu passe pelo vale escuro da noite, difícil, eu estou com o Senhor. Portanto, a Bíblia, em vários momentos, vai anunciando situações difíceis. Mas não é que Deus vem e coloca isso somente por um bel prazer, mas sim, ou seja, tudo isso é o ser humano aproveitar desse momento, dessa situação, para revisar um pouco a vida. Por exemplo, sem dúvida que nesse materialismo, hoje nós somos convidados também a cuidar, o Papa Francisco ele fala, a casa comum, o nosso meio ambiente, o lugar onde nós estamos vivendo, que estamos destruindo. Não estamos cuidando, estamos buscando do meio ambiente, a nossa casa comum, estamos usando de uma maneira irresponsável, que isso ajuda também todas essas consequências, que podemos colocar outras também, que não é o assunto hoje da nossa discussão, mas que estamos autodestruindo a nossa casa. Mas que está presente na Bíblia, está. Mas agora é o desafio do ser humano buscar, por exemplo, uma das coisas que apareceram de uma maneira impressionante, que mostra o sinal de Deus também hoje, é a solidariedade. Mostra que realmente, se foi vivido esse momento bastante difícil, o sinal de que realmente Deus está presente, sinal de que a humanidade tem um germe presente, vivo de Deus lá dentro, por exemplo, a solidariedade, a generosidade, tantas pessoas que se dedicam de uma maneira impressionante, os trabalhadores da saúde, da segurança, mostram que realmente temos esperança, temos a vida, tem o sinal de que Deus está aí presente, que isso não é somente sinal de morte, de destruição, não, tem um sinal de vida, o mundo está grávido desse sinal de vida, dessa vida nova que vem a partir deste momento. Pois é, eu ia passar a pergunta para a Cris agora, eu acho que ela foi ali rapidinho e volta. Olha, a questão do distanciamento do ser humano de Deus é uma coisa que me intriga muito, né? Porque a gente sempre imaginou, né, pelo menos na minha inocência, que ser bom era o natural, fazer o bem era atávico, ter solidariedade, ajudar a velhinha a atravessar a rua, dividir o lanche com o colega de escola que não tinha condição de levar a comida, essas atitudes simples que estavam totalmente embutidas na forma como eu fui educado, como eu fui ensinado a ser gente. Aí a gente cresce e vê a selva em que vivemos, a tragédia que o ser humano construiu para si próprio, baseado no materialismo insano. Como a fé pode resgatar os valores básicos para que nós entendamos que a harmonia só se consegue, a felicidade só se consegue de forma coletiva e de forma solidária uns com os outros? Como é que se freia esse delírio materialista brutal em que vivemos, Marcelo? Carlos, isso é o grande problema da sociedade humana moderna, porque veja que coisa interessante. Se nós não acreditarmos que há uma proposta para o ser humano, para a criatura humana, que vai além das circunstâncias materiais, eu quero me dar bem aqui, eu quero aproveitar ao máximo, eu quero fazer tudo que eu quero, porque a vida é esta, e depois que o túmulo chegar para mim, acabou.
e, como dizem os franceses, c'est fini. Quando nós passamos a ter a certeza da transcendentalidade, de que o Espírito continua além desta vida que é temporária, porque isso aqui é uma passagem, eu passo a ter um outro tipo de ótica. Tudo que eu tenho como prazer, muito lícito, se não estou, de repente, violando o direito de outro. Mas muito cuidado, que cada um de nós temos responsabilidades para conosco e para com o próximo. É uma coisa engraçada, porque se nós tivermos a certeza de que esta vida é temporária e de que Deus prepara um lugar melhor para cada um de nós nesta vilegiatura carnal, vou colocar desta forma, e o fazer o bem como você foi educado, melhorar-se cada vez mais, auto-melhorar-se, nesse processo de autoburilamento, sermos mais bondosos, mais caridosos, sermos mais humanos, sermos mais cristãos. Se nós nos portamos desta forma, e com a certeza de que há algo melhor do outro lado, lógico que, apesar das dificuldades, eu vou me manter nesse processo de autodisciplina. Embora tenha as minhas quedas e as ascensões, aí as questões materiais passam a ter um outro peso. Elas podem ser meios, mas não fim. As questões materiais, por exemplo, o dinheiro é neutro. Eu posso ter muito dinheiro e fazer o bem. Ou eu posso cair na esbórnia, fazer loucuras com o dinheiro, de uma forma extremamente perdulária, e não estou nem aí para as outras pessoas. Então a gente percebe que as questões materiais, elas são neutras, e elas são temporárias, mas o espírito transcende, porque existe uma proposta para a gente. Aí a visão passa a mudar. Esta visão mudando, nós nos modificamos, passamos a ser mais fraternos, porque eu vou semear bondade, e lá na frente colho bondade. Vou semear mais tranquilidade, mais caridade, porque vou colher caridade. Mesmo que eu não colha, não tem problema. Eu passo dentro de mim a cultivar isso. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, quando Jesus falava: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo foi esse que Jesus venceu? Foi esse mundo aí das corporações, o mundo da materialidade, o mundo dos poderes que o ego nos convida? Ou foi este mundo interno, ainda tão desconhecido de todos nós, que precisa ser reencontrado? Aí Criador e Criador se encontram. É isso, eu tenho que distribuir o tempo aqui, porque senão eu vou ter que levar muito tempo, mas muito bem dito, muito legal. Gente, eu quero aproveitar para fazer só um intervalozinho rápido, e uma quantidade absurda de gente está assistindo o programa, então eu tenho que fazer algumas referências. Professor Pachecão, de Laranjal, no interior de Minas Gerais, Ivonete Leite, de Miami, Andréa Marchal Neto, Maria Conceição Máximo, do Rio de Janeiro, Magda Alves de Orlando, Vera Jorge, Ana Clara Aragão, Marina Suzuki, do Japão, Ronaldo Veras, Mara Rúbia, São Filipe de Boston, Anete Aslânia, de Miami, Luciano Melo, daqui de Miami, Caetano Pinto, de Macapá, Maria Inês Del Borgo, daqui de Miami, de Key Biscayne, Vera Jorge, Fernando Campos, o Ronaldo Veras mandando um abração para o Anselmo, dizendo que Anselmo é show aí. Vou dizer tudo que estão dizendo aqui, viu? Ainda bem que ninguém está falando nada errado. Caetano Soares, de Recife, Pernambuco, diz que sem fé, viver sem fé é viver sem luz. A Magdala Alves, elogiando o tema do programa. Celso Braz, de São Francisco, também achando muito oportuna essa presença de vocês aqui. A Mariana Mota, reforçando toda essa coisa bonita que se falou a respeito da fé. Agora, uma pergunta que vai para o Manuel Oliveira. Essa pergunta veio de Marina Suzuki, do Japão. O que o senhor pensa de grupos religiosos, às vezes do mesmo tipo de segmento de filosofia, tem posições completamente diferentes sobre a necessidade de usar máscaras, sobre vacinação de criança, enfim. Como explicar que duas igrejas ajam de maneiras opostas com relação a temas como esse, professor? Carlos, uma das fontes de maior controvérsia na história da humanidade foi a religião. Qualquer um dos meus colegas aí, eles vão concordar com isso, que
esse sectarismo religioso, ele não só promoveu mais matança do que muitas das guerras colocadas juntas, como ele promoveu polarização em opiniões, em comportamentos. Então, em toda e qualquer religião, nós temos deturpações do pensamento de Cristo, e essas deturpações levam pessoas a agirem de forma muito diferente da proposta do cristianismo. Aqui nos Estados Unidos, nós experimentamos isso, por exemplo, naquele movimento chamado The Heaven's Gate, onde todos eles esperavam uma chegada do Messias e cometeram um suicídio coletivo, a mesma coisa pelo Jim Jones também, e Waco, Texas, e vários outros. Na Coreia do Sul, um pastor evangélico dizendo ou vindicando um espírito messiânico, disse que ninguém na igreja dele precisava usar a máscara e se tornou o epicentro da pandemia. Então, esses absurdos promovidos pela religião, eles não são incomuns e nem estão ligados somente ao Covid. Se nós olharmos na história da humanidade, eles estiveram presentes, porque a religião não só é o instrumento de maior poder para fazer aquilo que o Marcelo acabou de dizer, nos fazer voltar para a essência da nossa vida em Cristo, ter uma vida solidária, entender o que é material como instrumento para a bênção das pessoas e não para o domínio das nossas vontades e ambições, como ela pode também tornar a pessoa altamente agressiva, violenta e promover atitudes de total desamor em nome de uma religião exatamente contrário ao que o Deus dessa religião promove. Você e eu e todos acompanhamos o que um extremismo religioso é capaz de realizar. Inclusive tirar a vida em nome daquele que promove a vida. Mas eu entendo o questionamento, porque eu não sei se isso já veio com o manual do ser humano desde que a gente existe, mas existe uma grande... É muito intrigante, quando não revoltante, você perceber que a fé é manipulada e usada de formas tão nocivas, tão destruidoras. Mas você explicou muito bem. Onde está o ser humano, está a controvérsia. Exato. Está, às vezes, a perplexidade dentro de si mesmo, né? O ser humano, às vezes, é tão incoerente em si que é difícil até de ser compreendido de qualquer forma. Mas tem uma pergunta muito interessante aqui para o Tata. A Maria Conceição Braz Máximo, ela falou uma coisa que eu também me tocou muito. Ela diz o seguinte: não basta só falar que tem fé. A fé sem obras está morta. Está morta, Tata? Completamente. O que mantém a fé viva é aquilo que você pode fazer. Nessa pandemia, por exemplo, nós de Candomblé, nós não só mantemos ativo o nosso processo de fé, como também procuramos ajudar a toda a comunidade do entorno. Porque o Candomblé, eu acho engraçado, Carlos, porque o Candomblé, dessa mesa aqui, a única que não é cristã é o Candomblé. É uma religião não cristã. E, por isso, tem uma visão, às vezes, não é diferente, mas é de uma outra forma, entendeu? E essa coisa que a gente estava conversando sobre a pandemia, o que aconteceu, que todo mundo enlouqueceu e todo mundo só quer dinheiro, são coisas que acontecem que é absurda. E isso a gente sofre de intolerância religiosa porque ensina a amar. Você nunca ouviu dizer que uma pessoa do Candomblé invadiu uma igreja, quebrou uma igreja ou evangélica ou católica, ou seja lá de que jeito for. Deus, para nós, é único. Agora, cada um escolhe um caminho de chegar a Deus. E são as religiões, né? Agora, nós precisamos manter a nossa fé viva, pulsante, vibrante. Nós não temos uma Bíblia, não temos Torá, nós temos o nosso coração, o nosso sentimento. E olha que o Candomblé, embora seja uma religião brasileira, de origem africana, de ancestralidade africana,
mas é uma religião brasileira. Você veja bem, nós aqui no próprio país, nós somos os primeiros, no caso dos candomblecistas, a estar sofrendo um monte de ataque. A intolerância religiosa comendo no centro. Para que isso? Não é isso que a gente quer. Você vê que todas as religiões, dentro das suas visões, elas falam em amor. Elas falam em ajudar o próximo. O que você falou no início, de que foi a forma que você foi criado, eu acho que a maioria das pessoas da nossa geração foram criados para isso, para serem gentis, para serem educados, entendeu? E isso foi mudando com o tempo. Antigamente, a gente tinha obediência aos nossos mais velhos. Hoje, na cabeça das pessoas, fica parecendo que ao invés de ser uma obediência, é uma subserviência, a qual ninguém quer se submeter, quando na realidade não é nada disso. Entendeu? A gente precisa ensinar as pessoas o melhor caminho. O melhor lugar para você estar é no lugar onde as pessoas que estão à sua volta estão felizes. A melhor religião é aquela que alimenta a felicidade e o amor nas pessoas. Agora, não é fácil não, meu amigo. Eu vou passar para o difícil. padre Márcio para ele poder falar sobre esse assunto também, mas também tem uma pergunta específica. Nós já entramos nas perguntas, tá? Não sei se vocês já repararam, nós já estamos há 45 minutos aqui. Então, eu vou liberar o tempo um pouquinho, é claro, porque a gente tem que satisfazer muita gente ligando, muita gente mandando pergunta e perguntas boas, como essa, por exemplo, para o padre Márcio, que fala o seguinte: a pergunta é do Renato Santos. O mundo em que vivemos é regido por uma ética que pensa o bem e o mal de forma relativa e propõe a felicidade apenas aqui e agora. Como mudar isso? De fato, talvez esse foi o principal problema, porque esse vírus encontrou nós pensando justamente numa ética, numa vida em que está descrito somente por agora, o que comentava antes também o Marcelo e o Manuel. Ou seja, a vida é pensada só o agora, sem a transcendência, sem Deus. E aqui encontrou de que parecia que tínhamos tudo controlado. Parecíamos que com o dinheiro, com os contatos, com o mundo, talvez com um trabalho interessante e com uma economia equilibrada e com uma boa saúde, estava tudo controlado, não precisávamos mais de nada. Porém, chegamos no momento em que não teve discriminação de ninguém, de nenhum país, nenhuma cultura. Chegamos todos com uma certa crise, aonde que começamos a olhar realmente aonde está o cimento, onde está a base, onde está o alicerce da nossa vida. Então, a partir de hoje, que fica realmente a moral da história, é justamente, olhando o catolicismo, olhando o cristianismo, é voltar a construir a nossa vida desde Deus, a partir da solidariedade, a partir da caridade que Deus mesmo, Ele mesmo fez e Ele mesmo pede para nós. Com a pergunta de antes também, ou seja, a fé sem obras, não. Portanto, talvez a fé realmente ainda não esteja bem madura. Precisamos amadurecer também a nossa fé. Talvez precisamos melhorar ainda mais o conhecimento de Deus. Será que nós conhecemos o mundo? Conhece realmente Deus? Será que conhece realmente qual é a vontade de Deus? Tem uma conexão real com Deus para de aí poder passar o próximo passo também e dizer: se eu conheço Deus, eu conhecendo o que Ele fez, eu conheço o que Ele pede para mim, eu também vou poder fazer o que realmente é a vontade dEle. Jesus, que em vários momentos comentou isso, não? A comunhão, aquele que está comigo, unido no caule, senão não vou poder produzir. Então, se não estou unido com Deus, a moral também vai ser falha, a ética vai ser falha. Toniaso, deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui com você, com o Manuel, com o Tata, com o Marcelo e com a Cristina Roca. Será que essas novas gerações não estão precisando que Deus faça uns efeitos especiais, umas tragédias bombásticas, umas coisas bem espetaculares, bem hollywoodianas, porque aí eles vão entender, vai estar falando a linguagem que eles entendem. Porque esse Deus de amor, de compreensão, de harmonia, ele choca de frente com as realidades das desigualdades sociais imensas, de uma enorme ignorância. O planeta Terra, a humanidade,
nunca foi tão ignorante no sentido coletivo, no sentido de entender coisas que para a nossa geração pareciam óbvias demais, e a gente hoje em dia depara com as pessoas que não sabem absolutamente nada. Então, a noção de Deus para essas pessoas, ela é quase impossível. Você não acha, Manuel? Esse Deus de amor, de misericórdia, de tanta coisa boa, mas que não tem efeitos especiais, não é super-herói, não vende no supermercado, não, sabe? Enfim. Aliás, eu acho que Deus está sendo vendido, né? Se não nas prateleiras dos supermercados, em muitas propostas religiosas que só Sim, visam uma finalidade lucrativa e financeira, enfim. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse certa vez que se em 2 cidades tivesse sido realizado um pouquinho só dos milagres que foi realizado onde ele não estava sendo aceito, toda aquela comunidade teria se convertido. O ponto é que o ser humano, Carlos, ele tem a capacidade de não perceber o que Deus está fazendo, porque voltou o olhar, como o Marcelo disse, para aquilo que é só do momento. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma cidade chamada Corinto, na Grécia hoje, ele diz o seguinte, na Grécia naquela época também, perdão, ele diz o seguinte, se nós não ressuscitamos, se não há ressurreição, nós somos as mais infelizes das criaturas. Ou seja, a vida perde o sentido quando toda a sua essência está ligada ao aqui e ao agora. Ela nos torna narcisista, ela nos torna pessoas egocêntricas, pessoas que não têm percepção pelo outro, e perdendo a percepção pelo outro, a gente perde a percepção de Deus, porque as pessoas carregam o imago Dei, a imagem de Deus. Então, essa geração nova que você disse, eu creio que o mesmo chacoalhar de Deus, como alguém colocou no início, eu acho que foi o Marcelo, me perdoe se eu estiver usando a colocação da pessoa errada, mas mesmo esse chacoalhar de Deus, para essas pessoas é tido como o acaso ou como nada, porque eles perderam essa percepção de que nós não somos só isso aqui. Nós carregamos em nós a imagem de Deus, nós temos uma eternidade e que essa vida nossa só faz sentido, como o apóstolo Pedro disse lá na sua epístola, na 3ª epístola, que o Senhor Jesus mesmo deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. Perfeito. Vou dar um corte aqui, né? Porque tem uma pergunta para a Cristina. A Cristina demorou demais tomando o milkshake dela lá, que eu sei que a razão dela ter saído foi essa, mas tem uma pergunta aqui para você que é super importante e que eu gostaria de que outros do painel pudessem falar também. Marina Suzuki, do Japão, pergunta: você acredita que uma pessoa não religiosa possa encontrar realização como ser humano completo, que seja feliz, seja realizada profissionalmente, uma pessoa que ajuda as outras, que tem solidariedade, que sofre com a dor dos outros, mas isso só seria possível se ela tiver uma base religiosa, ou tudo isso é possível mesmo que ela não tenha uma base religiosa? O que você acha, Cristina? Eu penso que é possível, sim, uma pessoa ser feliz e ser realizada, e ser uma pessoa absolutamente solidária e humana, enfim, e ajudar muitas pessoas, independente da base religiosa dela. Né? A gente tem independente dela, inclusive, ter ou não ter uma base religiosa. Estamos falando de ateus e agnósticos. Exatamente, estamos falando de ateus e agnósticos. Né? Tem várias pessoas que eu conheço que são ateus ou agnósticos, e que nem por isso deixam de ser pessoas muito humanas e que contribuem muito com a comunidade, que são pessoas, assim, que ajudam muitas pessoas, que praticam, vamos dizer assim, o que né, a gente fala o bem para os outros, né, e para a sociedade, e são pessoas que são agnósticas ou até mesmo ateias. Eu acredito, sim. Eu queria saber a opinião de Marcelo. Ele estava prestando atenção a cada palavra que você fala, Cristina. Então eu fiquei olhando para a cara de Marcelo. Marcelo, qual é o seu take aí? Não, sem dúvida, uma pessoa pode ser feliz mesmo não tendo crença em Deus. Mas eu acredito que quando chega a hora derradeira,
naquele momento que nós vamos partir para o inesperado, para o desconhecido. A falta da confiança, da fé em um Pai supremamente bom e justo nos dá uma certa angústia. Será que os meus amores estarão esperando neste além, seja conforme for a concepção de fé e de crença deste além, nesse mundo maior, neste mundo melhor? Eu acho que esta necessidade e essa certeza de que há uma transcendência em toda a criatura humana e de que estas questões carnais são simplesmente temporárias e transitórias, nos trazem um conforto e um consolo inimaginável. Inimagináveis. E aí nós podemos, sem dúvida, porque eu conheço pessoas que nós conversamos, que são pessoas que não acreditam absolutamente em Deus. Falam, não, isso é uma energia, nem em energia eu acredito. São pessoas boas, são pessoas caritativas, altruístas, gentis e se esforçam cada vez mais para serem bons cidadãos. Mas me falam isso com todas as letras. Eu gostaria de ter a fé em Deus que vocês têm. Eu gostaria de acreditar que toda esta bondade que estou fazendo e a bondade que recebo tem algum tipo de propósito. Toda a minha vida toda a minha fé foi baseada na Igreja Católica. Eu estudei em colégio católico e agradeço imensamente a toda a minha formação religiosa. Me lembro do Frei Dom Cirilo, no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro. Num determinado momento, eu tinha 14 anos, olhava para uma mendiga com uma criança no colo. E a mãe extremamente sofredora e a criança sofrendo. E eu cheguei para o Dom Cirilo, que era o nosso professor de religião, falei, Dom Cirilo, como pode isso? Ela talvez tenha feito escolhas erradas, equivocadas, mas que mal fez esta criança para experimentar estas tormentas? Aí Dom Cirilo me deu as respostas, uma das respostas mais sábias que eu tenho lembrança. E ele falou assim, meu filho, você confia em Deus? Lógico, Dom Cirilo. Você acredita na sua bondade, na sua justiça? Lógico que eu acredito. Então existe uma resposta que nós dois iremos ter mais lá na frente. Por enquanto, confie. Faça o bem e tenha certeza de que tudo há uma proposta e há um plano maior que nos escapa a isso. Marcelo, eu tenho que picotar. Manuel, o seu take aí, a sua visão dessa questão da felicidade, da realização, da solidariedade, da bondade, independente de ter algum atrelamento religioso ou até mesmo de ter ou não ter fé. Eu acho que a primeira coisa nós precisamos definir o que é a felicidade que nós estamos falando. Eu acho que ela é possível nos termos que foi colocado pela Cristina e pelo Marcelo. Eu creio que ela é possível em termos limitados e terrenos, mas eu creio que a felicidade, no seu sentido mais absoluto que nós falamos, não. Creio que não. Santo Agostinho disse que todo ser humano carrega no coração um buraco que só Deus tem a medida para tapá-lo. Então, felicidade. Eu conheço pessoas que não creem em Deus, não creem em nada, e são ótimas pessoas, são bondosas, vivem bem nos seus casamentos, são bons pais, são felizes. Mas se nós estivermos falando de uma felicidade que transcende apenas o limite da nossa existência aqui, eu creio que não. Bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta para Marcelo, eu vou fazer daqui a pouco. Agora eu quero ter um pedido para fazer para vocês todos. Tem muitas perguntas chegando. Se a gente der respostas muito longas, eu vou ter que atender menos gente. Então eu sei que é difícil, principalmente quando se está falando de um assunto desse tipo, com essa densidade, fazer uma compressão, mas eu conto com vocês para isso, né? A pergunta agora é para o padre Márcio Toniaso e para o Tata. As perguntas estão vindo todas dirigidas aqui. Vocês dois, que são de religiões bem diferentes, distintas uma da outra, acreditam que depois da pandemia as pessoas vão, de fato, mudar? O que você diria, Toniaso? Sim, já estamos mudando. Já estamos mudando porque, na verdade, nos encontramos conosco mesmo de uma maneira diferente e voltamos a confiar e olhar para a nossa família de uma maneira diferente. Esse momento fez com que nós conhecêssemos melhor e voltássemos para casa com nossa família.
os nossos horários foram diferentes, a nossa convivência foi diferente. Portanto, e buscamos um sentido, o sentido último da nossa vida, ou seja, queira ou não, buscamos a Deus, estivemos buscando o sentido que Deus quer para tudo isso, o sentido da nossa vida, quem criou nós, ou seja, buscamos e olhamos para Deus, olhamos para Ele. Portanto, essas ações, esses momentos nos conduzem para uma mudança, nos empurraram por si mesmo a uma reflexão. Depois, o que pode ser mais difícil é realmente poder perseverar nessa transformação toda essa reflexão nos conduziu e nos levou para Deus. O que pedimos e que Deus nos ajude depois é de permanecer, perseverar nessa mudança. Tata, antes de você responder sobre esse tema, essa pergunta complexa, porque ela tem vários estágios, foi da professora Nete Aslania, de Miami, e ela também pergunta, ela fala o seguinte, que tem visto muita solidariedade durante a crise, mas, ao mesmo tempo, ela tem visto muito ódio e divisão. E será que estamos mesmo mudando? Que foi a pergunta que eu fiz ao padre, e faço agora ao Tata. Ou quem é bom continuará bom e quem é mal continuará sendo mal? Carlos, me desculpe eu voltar só à pergunta anterior que você fez, rapidinho, Claro, em relação a uma pessoa que ela não tem religião, mas é uma sim, a pessoa pergunta totalmente que a do bem. Cristina começou a responder. Ok. Você sabe quem é essa pessoa? Não, Essa pessoa é que ela tem citou... Deus dentro de si. Essa pessoa, ela tem Deus dentro de si. Então, ela não precisa de religiões para mostrar a ela quem é Deus. Ela já tem uma partícula de Deus no coração dela e não sabe. Então, ela tem que ser feliz. Eu estou falando isso porque no Candomblé, nós cultuamos os nossos deuses que habitam na gente. Se você chegar numa casa de Candomblé, você vai ver as pessoas entrando em transe. E aquela divindade, ela está dentro das pessoas. Então, como é que a pessoa não vai ser feliz? Tem que ser do jeito que eu quero? Não, tem que ser do jeito que Deus quer. E Deus quis que essa pessoa fosse assim. Me pergunte, por favor, o que você A segunda falou da pergunta, última aí. quem é bom continua bom e quem é mal continuará mal? Isso não tem a dúvida, isso faz parte da essência das pessoas. Entendeu? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. É como eu falo para as pessoas em relação ao candomblé. Vou no candomblé para fazer mal a alguém. Vou no candomblé para fazer bem a alguém. Eu falo, minha gente, o bem e o mal está dentro de você. Se você botar o joelho e pedir a Deus para fazer um mal a alguém, Deus é que vai decidir se aquilo vai ser um mal, se ele vai fazer ou não. Mas não é ele que faz, é você que pede. Então, a essência do bem e do mal está dentro do ser humano. Você vê que no meio dessa pandemia, tanta gente sofrendo, ainda encontra um monte de político safado que pega e fica fazendo coisa com respiradores e comprando sem prestar conta. E tanta gente passando mal, morrendo, precisando de internar. Então, como é que você vai botar na consciência desse cara? Meu filho, o dinheiro você vai gastar, não vai levar. Você pode salvar a vida de alguém. Então, essa pessoa ela vai ficar boazinha depois que a Covid passar? Não vai, ela vai continuar sendo má. Agora, cabe a gente, os zeladores de santos, os sacerdotes e sacerdotisas de todas as religiões, botar o nosso joelhinho no chão e pedir por essas pessoas, porque essas sim precisam do nosso cuidado, porque a gente não sabe como é que elas podem fazer pior lá na frente. Bom, agora eu tenho uma pergunta que acho que vai interessar muita gente. A pergunta é da Mônica Ribeiro, daqui de Broward County, na Flórida, para o Marcelo, que pede para você, seria possível você falar rapidamente sobre a regeneração do nosso planeta, que eu acredito que é a visão kardecista. Vai depender da gente. Vai depender da gente apressar ou não este processo de regeneração, de bondade que está aí como assinalado e o convite que está sendo feito. É engraçado que eu vi as outras perguntas, as outras respostas, tipo, há tanta coisa ruim, as pessoas estão trazendo o seu pior e o seu melhor. Parece uma separação do joio e do trigo, porque diante das situações provacionais, nós vamos mostrar o nosso melhor ou o nosso pior. O que ainda faz parte da minha vida? O que ainda faz parte do tipo de pensamento que eu tenho? As atitudes caritativas
ou aquela de desdenho, de distrato, destruição da natureza, como o padre Márcio nos trouxe, como o pastor Manuel nos falou? O que faz parte da minha vida? Então, este somatório de ações do bem, se bem fundamentadas, despretensiosas e compromissadas com nós mesmos, desta mudança, é que vai determinar se essa mudança, se essa regeneração do planeta será mais rápida ou mais devagar. Cabe a cada um de nós postergar estes momentos de felicidade ou antecipá-los. Agora, uma pergunta para todos, que eu gostaria que cada um respondesse mais ou menos dentro de, no máximo, 1 minuto. De todos os problemas que nós estamos vivenciando nesse nosso planeta, nesse momento, problemas humanos relacionados a racismo, pobreza extrema, ignorância extrema, devastação da natureza, lideranças políticas motivadas unicamente por sua própria egolatria desenfreada. Não estou falando só de Brasil e Estados Unidos, estou falando de muitos países no mundo. Como a gente só fala de Estados Unidos e Brasil o tempo todo, isso é um grande equívoco. Tem coisa muito pior acontecendo nas Filipinas, tem coisa muito pior acontecendo na África, e não se dá a mesma atenção, porque Brasil e Estados Unidos dá mais ibope, né? Ruanda, Sudão não dão tanto ibope assim, e acontecem coisas horrorosas. De todas essas coisas ruins que a gente está vivendo, o que, se dependesse de uma oração, de um pensamento, de uma concentração de cada um de vocês, seria um pedido a Deus. Deus, pelo menos nesse momento, olhe para isso. Uma questão só. Não vale a pena dizer 2, 3, 4, que eu vou ficar triste. Escolham uma coisa, que vocês pudessem ter uma conexão com Deus, uma conexão suprema, e que fosse a coisa primeira que vocês... a prioridade número 1 que vocês diriam da humanidade nesse momento de transformação. Eu começo com o Manuel Oliveira. Pergunta difícil. Eu sei. Mas vocês não são qualquer um. Mas, Carlos, eu acho que o meu pedido seria para que Deus nos habilitasse a enxergá-lo. Porque você disse dos diversos, e eu vou ficar no meu 1 minuto, das diversas crises acontecendo no mundo. Existe cerca de 40 guerras acontecendo nesse momento. Ninguém está falando disso, não é? O ser humano tem se distanciado tanto de Deus que ele tem deixado com que a pior parte de si, como o Marcelo colocou, está vindo à tona. O estrago da natureza, enfim. Se nós conseguíssemos ser um pouco mais sacrificiais, como Jesus foi, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, como o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz, nós viveríamos num mundo melhor. Então, a oração que eu faria é que Deus nos habilitasse a enxergar Jesus na sua plenitude, para que ele em nós pudesse causar essa transformação. Márcio. Pediria o mesmo que pediu o rei no Antigo Testamento, a sabedoria. A sabedoria que faz com que nós possamos pensar assim como Deus pensa, pensar o modo como Deus criou a cada um de nós, e aí nós vamos saber bem como proceder neste momento, como cuidar dessa arvorezinha para que possa produzir frutos segundo a vontade de Deus, que possamos tirar o melhor das pessoas também, que possamos criar meios, veículos para que a solidariedade seja a palavra última, que a felicidade, a construção do bem comum, o cuidado da casa comum, a salvação, o amor, seja o que possa fazer. E isso eu acredito que pode ser, sim, a partir da sabedoria, que é o pensar como Deus pensa. Tata. A única palavra, eu não faria essa oração. Eu faço. União. A numa palavra você resume? Numa palavra você resume. União. União. A união vai resolver todos os problemas que tenha na humanidade. Se todos forem unidos, todos vão para o mesmo lugar, todos vão para o bem comum, e depois cada um vai se dividindo dentro daquilo que é melhor para si. Cristina. Ok? Ok. Cristina.
eu, como humanista que sou, pediria fraternidade, que eu acho que fraternidade resume todas as instâncias, vamos dizer assim, tanto em relação aos humanos, quanto aos animais, quanto ao planeta, porque eu acho que não é só uma questão da humanidade, assim, acho que a humanidade perdeu um pouco esse elo, essa conexão com Deus, e isso fez com que as pessoas perdessem a sua fraternidade. É um conceito bastante católico, né, assim, judaico-cristão, enfim. Não, mas eu acredito, Mas, Cristina, sem querer lhe interrompendo, que você e o Tata estão na mesma página, sim, na mesma então, união e fraternidade. fraternidade, É impossível haver fraternidade sem união e é impossível haver união sem é fraternidade, verdade. né? Uhum. É Seria isso. isso que eu pediria a Marcelo, Deus. Marcelo. Se eu pudesse pegar os 4 que falaram antes de mim, eu diria: estou com o pastor Manuel, estou com a Cris, estou com o padre Márcio, estou com a Tata, e traria caridade como era entendida por Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, porque temos imperfeições, e perdão das ofensas. Bom, está na hora de nós encerrarmos o programa, mas eu vou encerrar ele de uma maneira bem diferente. Vou pedir com carinho a vocês que vocês falem agora, olho no olho, com esse espectador que está assistindo a gente, muita gente assistindo a gente, muitas palavras de carinho para todos vocês. Eu estou até emocionado de ver o volume enorme de amor que isso gerou, de gente muito grata por a gente ter reunido esses líderes espirituais que vocês são, das palavras maravilhosas que vocês disseram aqui. Vocês podem ter certeza que valeu a pena estar falando o que vocês estão falando, para quem vocês estão falando. Mas agora eu quero que vocês, durante um minutinho também, obrigado por terem sido bem disciplinados nessa última resposta, por isso que permitiu a gente fazer o encerramento do programa dessa forma, que cada um de vocês se dirigisse a isso como se fosse uma pessoa só. É um público de milhares de pessoas, mas como se fosse uma pessoa só, dizendo para ele que mensagem você gostaria de passar da importância da fé e de como se manter com fé, porque, como diz meu amigo Osmar Martins, jornalista famosíssimo na Bahia, me mandou aqui, está acompanhando o programa de Salvador, e ele diz a frase de Gilberto Gil, que quase todos nós conhecemos, acredito: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Né? Eu começo, então, com o nosso querido Tata da Bahia, de baiano para baiano para baiano. Vamos lá. O seu minuto, cara a cara com essa pessoa que nos acompanhou durante essa live sobre andar com fé. Querido, eu peço à minha mãe Danda Lunda, que é a dona das águas doces, que ela abençoe a todos, que proteja a todos, que faça com que as pessoas tenham o coração benevolente para o próximo, que o outro, porque ele tem a pele preta, ele é tão humano quanto a gente, porque o outro que tem qualquer outra diferença, porque nós nos encontramos nas nossas diferenças. Use Deus acima de qualquer coisa e sejamos felizes. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco. E que as pessoas tenham a visão de que a gente pode ser gerador de amor. Para mim, foi extremamente importante ter participado desse programa. Tenho que agradecer a você, a Andréia, a Célia, que deve estar assistindo. Meu filho, que Danda Lunda nos abençoe, que os orixás nos protejam. E que eu estou aqui muito feliz. Saiba que aqui na Bahia, um cantinho aqui no Terreiro Mocambo, está muito feliz de ter participado e ter me aproximado dessas pessoas tão boas que você conseguiu juntar no seu programa. Muito obrigado Isso a você também. Mérito seu. Isso é mérito nada seu. Disso, nada Porque disso. não, meu filho, nós atraímos. Nós temos missões, nós cumprimos Parabéns. missões. Nós cumprimos missões. Parabéns. Minha querida Cristina. Eu diria para que as pessoas tenham fé. Fé em si mesmo, que eu acho que essa fé em si conecta você com Deus. Ou não, mas conecta você com algo maior, né? Para aqueles que não são religiosos, que são agnósticos ou mesmo ateus, eu sinto, né? Enfim, eu acredito que a fé em si mesmo, a fé nas pessoas, na humanidade, na caridade, na fraternidade, é o que faz realmente com que as coisas aconteçam. Só isso. Obrigado.
Márcio Toniazzi. Jesus que falou, venham a mim. Então, o convite a você de voltar para Deus. Você já está com Deus, maior intimidade e aproximação com Ele. Porém, está um pouquinho longe e precisa esquentar um pouquinho mais a sua fé. Esse é o momento, essa é a oportunidade, esse é o convite de Deus para voltar para Ele. Venham a mim. E isso acontece numa comunidade. Isso acontece junto com os demais, partilhando a vida. Aí onde a caridade também vai se plasmando, vai se realizando no seu dia a dia. O convite de Jesus nesse tempo, que Ele fala para ti, venham a mim. Ir a Jesus, voltar a Deus. Muito obrigado, Márcio. Marcelo. Eu gostaria muito de trazer e relembrar a oração deste homem fantástico, que para mim foi um dos maiores ídolos de Jesus. Aquele menininho no século XI em Assis, Francesco Bernardoni, que se transforma no Francisco de Assis. Quando ele fala, Senhor, faz de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio neste mundo cheio de ódios, me ajuda a levar o amor. Onde houver ofensa, me ajuda a levar o perdão. Onde houver a discórdia neste mundo tão cheio de dicotomias, que possamos levar a união. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver o erro, ajuda-me, Senhor, a levar a verdade. Onde houver o desespero, a esperança, a tristeza, a alegria. Onde houver trevas nesse mundo cheio de trevas, me ajude a levar a luz. E aí, Francisco vai e segue, ajuda-me, que eu possa consolar muito mais do que eu desejar ser consolado. Eu estou fazendo aqui uma oração porque esta oração de Francisco de Assis é como se fosse um roteiro de conduta para todos nós, independente da crença. Porque aquele que tem Deus no coração, porque somos todos criaturas divinas, o DNA é divino, então os potenciais são inimagináveis. Todos nós podemos ser estes instrumentos de paz. É o convite que eu faço. Não desista. Vilipendiado, traído, magoado, seja você aquele que leva a paz, não aquele que risca o fósforo em tanta gasolina que já está espalhada por aí. Obrigado, Marcelo. Manuel. Eu repetiria as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando interrogado por um perito da lei, o que fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta ao perito da lei, que cita os textos que estão em Levíticos e Deuteronômio, mas que está lá no Evangelho de Lucas também. Eu olharia cada um de vocês no olho e diria o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Tata. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Marcelo Neto. Foi um privilégio para a gente ter vocês aqui. Não é fácil reunir um grupo de pessoas tão especiais e pessoas com uma missão muito definida na vida, uma coisa muito bonita e que, para mim, tem um valor inimaginável. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Eu lembro a vocês todos, muito obrigado pela audiência, que foi imensa, incrível, como não poderia deixar de ser hoje, mas eu convido vocês para quarta-feira estarmos juntos de novo com um tema bem diferente, mas que é igualmente importante. Os nossos filhos, filhos de imigrantes brasileiros que nasceram aqui nos Estados Unidos ou que vieram para cá muito pequenos, contam agora suas próprias histórias de sucesso. É o poder jovem brasileiro na América. Não perca, quarta-feira no Batata Quente. Um grande beijo em todos vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu querido Tata. Muito feliz por ter você aqui com a gente. E a gente se vê na quarta-feira. Batata Quente. Obrigadão. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Muita paz a todos.